Graça e paz. Nosso Deus é tão simples, a gente que complica. Eu podia subir ali pela escada, não é lá? Que é o natural. Aí eu tive que subir aqui só para demonstrar, né, minha pastora? Porque às vezes a gente complica. Deus é um Deus simples. Diga para a pessoa do seu lado: Deus é um Deus simples. Nós é que complicamos. Amém? Você está feliz com Jesus? Ele está feliz com você? É. Aleluia. Hoje, 11 de dezembro, mais um ano se findando. Mais um ano se findando. E 2019 indo. Para algumas pessoas foi um ano assim, marcante. Foi um ano excepcional. Foi um ano tremendo, né? A Estela, por exemplo, agora é a dona Estela. E casou, aí constituiu família, né? Só falta vir os filhinhos. E nós estamos quase fechando um ciclo para começar outro. Amém? Eu creio nesse Deus poderoso que pode transformar tudo. Se o seu ano não foi tão bom, Deus pode. Esse Deus que cria rio no ermo, que abre manancial no deserto, que faz da estéril mãe de filhos. É nesse Deus que eu creio. No Deus que faz com que o solitário viva em família. Eita glória, Deus faz tanta coisa boa, sempre. E Ele sacia a fome do faminto. Esse é o Deus que conhecemos, certo? Amém? Opa! Amém? Amém? Esse é o Deus que conhecemos. Mas então por que às vezes nós deixamos de confiar? Hoje eu quero compartilhar uma palavra que já é tão conhecida nossa, e eu já até falei alguns versículos dessa palavra aqui, mas hoje eu quero que, em nome de Jesus, você abra seu coração para algo diferente que Deus vai ministrar. Amém? Abra comigo a sua Bíblia lá em Salmo de número 34. Salmo de número 34. Isaías capítulo 1, só escute, versículo 19, diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Mas por que nós somos movidos pela emoção? Salmo 34. Amém? Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Quanto tempo? Em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele e sede iluminados. Os vossos rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Salvou-o de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Sabe, queridos, nós vamos ler só até o versículo 9, porque eu quero enfatizar que esse salmo, Davi, ele escreveu quando ele fugia e ele esteve na presença de Abimeleque e se fingiu de doido para não morrer, ou o rei Aquis, né? Em algumas versões, em outras passagens, fala Aquis. Talvez Abimeleque era somente um título, ou era em outra linguagem, em outra língua, que era falado de Abimeleque. Então, eu quero que você atente para esse salmo, que é um salmo que ele foi livre do mal, daquilo que ele estava tendo perigo, e Deus livrou ele.
E ele começa dizendo: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Muitas vezes nós temos dificuldade, eu estou falando aqui não como médica, mas como paciente. Porque eu também passo por dificuldades e muitas dificuldades como qualquer um de vocês. E às vezes nós temos que nos policiar para não murmurar. E a palavra de Deus diz: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Queridos, quem foi Davi? Um homem que foi rejeitado pela família. Ele, o que se estuda, diz os estudiosos, que ele tinha a função menor de todos, que era um pastor de ovelha. Hoje em dia nós temos o privilégio de sermos pastores, né, pastor? Passamos algumas dificuldades, porque a quem muito é dado, muito é cobrado, mas nós temos o privilégio. Era diferente. E a gente vê a vida de Davi, os salmos que ele escreveu, verdadeiramente mostrava o homem que ele era. O salmo de número 23, ele diz: olha, o Senhor, ele é o meu pastor. Ele não me faltará. No original diz isso. Não é nada me faltará. Ele não me faltará. Aí ele começa dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Então ele começa a falar o que um pastor sente por uma ovelha. E ele começa a falar a respeito dessa ovelha com respaldo, com autoridade. E muitas vezes, na verdade, muitas não, sempre que nós passamos por dificuldade, é que o Senhor quer nos levar a mais um degrau. E mais um degrau. Mas o Senhor não vai nos fazer subir mais um degrau doente. Ou sem receber, ou sem respeitar aquilo que Ele quer ministrar em nossas vidas. Porque a maior vontade de Deus é que sejamos iguais a Jesus. Então ele começa dizendo: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Obrigada, Senhor. Perdi o ônibus. Glória a Deus. Quantos testemunhos eu já vi, né? A gente que vai muito a Belém, de perder a van. Caramba, perdi a van. E você sabe mais tarde que aquela van foi assaltada. Entende? Vitor recentemente foi assaltado, né, Vitor? Os ladrões, não sei se vocês sabem, pastores, os assaltantes que assaltaram o Vitor, depois assaltaram aquele rapaz que eles mataram. Olha só o livramento que Deus deu a ele. Celular a gente compra, mas nós vamos e precisamos aprender a louvar ao Senhor em todo o tempo. E qual é esse louvor, pastora? O que é louvar? É falar sobre as maravilhas dele. É falar o que ele faz, as maravilhas que o Senhor faz. E o versículo 2, ele diz: a minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos ouvirão e se alegrarão. E sabia, pastora Zuleide, que eu tive um livramento ali, menina, tu nem sabes. Eu sei que eu ia ser assaltada. Eu já ouvi vários testemunhos aqui. Pastora, eu sei que eu ia ser assaltada, mas o Senhor me livrou. E eu me alegrei. Você se alegra. Você se alegra quando você ouve um testemunho de alguém que estava passando por aflição e que foi livre. E aí você diz: então eu também vou ser. Porque o meu Deus não faz acepção de pessoas. É isso que Davi está dizendo, em todo o tempo. E Davi, como eu falei, ele tinha respaldo do que ele falava. Por exemplo, o Salmo de número 8. O Salmo de número 8, ele diz assim: quando eu olho para o céu, a lua e as estrelas que tu criaste, eu me pergunto, quem é o homem para que dele te lembres? Eu não creio em Davi andando assim, diz, quando eu olho para o céu,
Eu creio ele deitado na grama, na relva, olhando para o céu e, como o pastor falou outro dia, do lugar que não tem luz, energia elétrica. E aí você vê todas aquelas estrelas. E aí a grandeza do Senhor, naquele momento, Davi teve uma revelação de quem é o Senhor. Quando eu olho para o céu, a lua e as estrelas que tu criaste, e algo que eu costumo dizer aqui, é que a adoração, o louvor, ele só vem a partir de uma revelação. Quem é Jesus para você? E eu até citei da outra vez sobre a irmã Yolanda, que adora, que louva a Jeová Rafá, porque ela foi curada, foi tirada do vale da sombra da morte. Talvez você conheça Jeová Jirê, que você estava numa necessidade e o Senhor te tirou. Pastora, por que você está dizendo isso? Porque nós vamos findar mais um ano. E às vezes nós começamos bem em louvar, em adorar, em começar a escola da Bíblia, e aí nós não concluímos. Conhecemos o alfa, mas não conhecemos o ômega. Estamos sempre deixando alguma coisa para trás, querido. Eu tenho meditado sobre isso e eu de fato quero melhorar. E é um convite, mas é um convite que eu vim trazer a ti. Versículo 3 é esse convite: engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Deus nunca vai deixar de te ouvir. Diga isso para a pessoa ao seu lado. Deus vai sempre te ouvir. Deus vai sempre te ouvir. Sempre. Porque ele não está com os ouvidos tapados. A palavra de Deus nos garante que o Senhor, ele ouve a oração do justo, é o seu contentamento. Ele ama. Lá em Cântico dos Cânticos, quando Salomão é uma tipologia de Jesus, ele diz: fala comigo, eu quero ouvir tua voz, porque a tua voz é muitíssimo doce. Então o Senhor vai sempre nos ouvir. Amém? Olhai para ele e sede iluminados. Os vossos rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, diga este pobre. Clamou este pobre, o Senhor o respondeu. O Senhor sempre vai nos ouvir e nos responder. Amém? Salvou de todas as suas angústias. Versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E sabe que não só os anjos que são ministradores, mas aqui está falando de Jesus. Está falando do Senhor. O anjo do Senhor está ao teu redor. O Senhor nos cerca por detrás e por diante. E sobre mim põe a sua mão. Esse é o nosso Deus. Dê uma oferta de aplauso a ele. A sensação de sermos rodeados por Deus é demais. É demais. É maravilhoso você saber que Deus está cuidando de tudo para você. É claro que o que o Senhor quer é que nós estejamos sempre comunicando com Ele. Pai, estou querendo fazer assim. O que você acha? Pai, estou pensando assim. O que você acha? Nós precisamos criar esse hábito. Outro dia o pastor falou uma coisa aqui que eu sinto tão forte isso também. Deus está nos levando à essência, de volta à essência da adoração, na simplicidade. O nosso Deus é um Deus simples, nós que complicamos. Por isso que eu fiz isso de subir aqui, tem uma escada aqui que sobe muito bem. Mas muitas vezes nós fazemos isso. É tão mais fácil nós dobrarmos o nosso joelho ou mesmo sentarmos, não sei. A posição é você e ele. Ele é Emanuel, o Deus em nós.
o Deus dentro do homem, o Deus pessoal. Esse é o nosso Deus. E eu quero, no versículo-chave, que é o 8, diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Feliz ou bem-aventurado o homem que nele se refugia. Pastor Heber, quero lhe fazer uma pergunta. Você já comeu maniçoba, pastor? Já provou? Mas não gosta. Tem gente que não gosta, diz que não gosta de determinada comida, mas nunca provou. Mas, por exemplo, jiló. Quem já comeu jiló aqui? Tu gostas, Jacó? Já comeu? É porque o pastor Emerson não está aqui, mas sabe uma comida goiana que eu gosto muito, chama arroz com gueiroba. Gueiroba, eu gosto muito, pastor. É um palmito. E eles cortam, é tipo jiló, muito amargo, mas com arroz, eu não sei como eles fazem, que eles primeiro refogam e fica uma delícia. Eu gosto muito, aquele amargor dá um toque todo especial na comida. Eu gosto. Mas quando a Bíblia diz no versículo 8, e de Salmo 39, provai e vede que o Senhor é bom. Aí algumas pessoas dizem assim, não, eu já orei, mas fulano não tem jeito. Não, essa situação eu já sei que não tem jeito mesmo. Mas você já provou a bondade de Deus? Porque o que o Senhor quer de mim, de você, é nos fortalecer para saber que eu posso confiar que nessa situação Ele é bom. Prove, não desista. Eu não sei qual é a sua situação, mas não desista. Prove que o Senhor é bom. Ele é bom. Louve a Ele continuamente nos seus lábios. Sabe, irmãos, não é que agora nós somos perfeitos. Nós vamos cometer erros, mas, Senhor, perdoa-me, eu sei que o Senhor é bom. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Sabe o que Deus quer? Eu até falei um dia para a Estela, que eu te desejo o que Deus, para o teu casamento, o que Deus planejou para ele. Porque eu sei que Deus planejou algo para as nossas vidas dentro do casamento, no nosso relacionamento com filhos, no nosso relacionamento com os irmãos, na igreja. Deus planejou algo para mim e para você. Nós não estamos aqui boiando. Não, prove e veja que Ele é bom. Esse verbo, eu já falei aqui também, que ele no hebraico, ele é taham. Ele é o mesmo verbo, a mesma palavra usada para degustação. Olha, o sabor da bondade de Deus. Sabe quando você está com fome? Aí você vai lá na irmã Iris, come aquele peixinho frito, plim, plim. Né? E aí você sai de lá, meu Deus, eu estava com tanta fome e eu comi. Prove e veja que o Senhor é bom. Aí o versículo 9, ele diz assim: temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Queridos, engrandecei o Senhor comigo. Não viva de experiência só, experiência dos outros. É maravilhoso nos alegrarmos com a vitória dos nossos irmãos, de pessoas que receberam a Jesus. Sabe o que eu acho incrível assim?
a experiência de uma pastora que o esposo dela ressuscitou. E a confiança que ela tinha que Deus iria ressuscitar o marido dela. E o médico, não, dona Rose, o seu esposo morreu. Ela, não, doutor, eu lhe entendo. O senhor estudou medicina e o senhor sabe, né, que tudo está dentro daquilo que o senhor estudou, eu lhe entendo. Mas essa não é a minha verdade. A minha verdade é que o meu Deus ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Eu acho fantástico. Sabe, eu já vi gente ganhar casa, tanta gente concorrendo e ganhar uma casa. Eu acho maravilhoso, mas eu quero provar a bondade de Deus. Eu quero experimentar. Eu não sei se vocês sabem dessa experiência, pastor Eiber, quando eles logo que chegaram em Santarém, e ele foi com um discípulo dele num velório, estava discipulando o irmão para saber como agir no velório, e o irmão falou assim, pastor, eu sinto que se nós orarmos, esse morto vai ressuscitar. É mesmo, e ele é muito, né? Ele não é à toa que ele é Abraão. E ele falou assim, irmão, então eu creio junto com vocês. Amém. Aí ele, gente, olha aqui. Amém? Amém, todo mundo amém, amém. Nós vamos orar e esse morto vai ressuscitar. Você crê nisso? Todo mundo amém. E tal, ele, o pastor Eibe vai orar. Mas não era o pastor Eibe que sentiu. A revelação não foi para ele. Entende? Às vezes você crê para os outros, mas não crê para você. Prove e veja que Ele é bom. Deus não faz acepção de filhos. Ele é bom. Amém? Eu quero te desafiar. Em 2020, sabe, nós temos uma tendência a coisa passar e você nem lembra mais. Né, pastora Zileide? Deus é bom, Adriana. Eu creio que você já recebeu muito isso, essa bondade de Deus, de experimentar a bondade de Deus, de comer um prato cheio dessa bondade, porque Ele é bom. Então, o meu desafio, e eu quero desafiá-lo a fazer o mesmo, é ter eu com meu caderninho, um caderno, mas se você é mais cibernético, pega um tablet, me dá cola, iPad, põe na nuvem, que põe na nuvem, escreve nas tábuas do teu coração, e no final de 2020 você vai ver quantas coisas o Senhor fez por você. Ele diz, olha, eu estou tão feliz. Salmo, desculpa. Grandes coisas fez o Senhor a esse, por isso nós estamos tão alegres. Amém? Você aceita esse desafio? Experimentar a bondade de Deus? Porque 2019 já está findando. Talvez você não teve tempo nem a ideia de que você pode fazer isso, porque isso aumenta a nossa fé. Acredite no que eu estou lhe dizendo. E se algo que você esperava não aconteceu ainda, Ele é bom. Fique em pé em nome de Jesus.
Aleluia. Deixe Deus trazer a sua memória. Nós vamos cantar uma canção enquanto você fecha seus olhos e deixa Deus trazer à sua memória quantas coisas Ele já fez na sua vida e por você nesse ano. Isso é você e Ele. E você agradece. E você louva a Ele. O seu louvor estará continuamente em meus lábios. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos chamou de seu. Pois Ele disse, me amem, arrebataste o meu coração. Eu sou teu e tu és meu. Essa é a minha promessa, meu voto solene, com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei. Vinde, vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos chamou de seu. Pois Ele disse, me amem, arrebataste o meu coração. Aleluia. Eu sou teu e tu és meu. Essa é a minha promessa, meu voto solene, com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei. Oh, Jesus, eu te amarei. De todo meu coração, alma e mente, derrama minha oferta de adoração. Eu te amarei, eu te amarei. Jesus, eu sou teu e pra sempre não desejo nada além de contigo estar. Jesus, eu, sim, Senhor, e pra sempre não desejo nada além de contigo estar. Papaizinho, Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel, Abba, Pai. Tem situações, Senhor, em nossas vidas que às vezes nós estamos só vendo os joelhos, Senhor. Nos pega no colo, como um pai de amor que tu és. Consola aqueles que precisam ser consolados. Renova as forças daqueles que precisam ser renovados.
Senhor. Em nome de Jesus, restaura casamentos, restaura filhos, restaura, Senhor, vidas financeiras. Pai, a tua palavra diz lá no Salmo 37, que se o justo cai, ele não fica prostrado, porque o Senhor nos levanta. Nos ajuda, Senhor, cada dia mais a confiar e experimentar que Tu és bom. Eu de novo, Senhor, nesses dias que se findam 2019, eu coloco a minha vida no Teu altar. Eu quero voltar à essência, Senhor, daquilo que vivo e vivi contigo. Todos os dias, aguça nossa audição espiritual, Senhor. Nos coloca, nos dá ouvido de erudito para ouvir como discípulos. Em nome de Jesus, Pai Santo. Em nome de Jesus Cristo. Oh, Senhor, faça a sua oração a Ele. Faça a sua oferta de gratidão. Faça a sua oferta com Ele. Faça a sua promessa. Vinde, diz o salmista. Vinde, louvemos ao Senhor, pois Ele nos sarou. Esta é a minha promessa, meu voto solene, com tudo que sou. Eu te amarei, eu te amarei, de todo meu coração, alma e mente, derrama minha oferta de adoração. Eu te amarei. Essa é a minha promessa. Essa é a minha promessa, meu voto solene, com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei, eu te amarei, de todo meu coração, alma e mente, derrama minha oferta. Jesus, e para sempre de contigo estar. Jesus, ó, vinde, adoremos-nos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão.